Fala aí, imparável! Tudo na boa? Bora dar mais aquela voltinha de carro. Hoje eu quero falar de um assunto sério com você, cara. Você tá vendo que tá chovendo lá fora, né? Saí da academia aqui. Um temporal, meu irmão. Chove com força. E aí, é uma das coisas, né? Esse seria um bom motivo pra ficar em casa. De verdade, assim, um excelente motivo. Galera que não tá afim realmente de treinar, não tá afim realmente de fazer as coisas acontecerem, ficar em casa. Mas eu quero resultado. E se eu quero resultado, eu tenho que pagar o preço desse resultado. E o preço desse resultado, no caso de academia, é vir treinar, independente do dia, independente do que for. No caso dos canais, cara, é trabalhar, é aprender, é se desenvolver, é estudar e cada vez mais melhorar. Tem uma onda acontecendo e são duras verdades que eu preciso te falar. Que onda é essa, João? O que tá falando? Que viagem é essa, como diz o meme aqui? Cara, vocês estão indo muito na conversa de pessoas dizendo que é fácil, de pessoas dizendo que é rápido, que você tem que rasgar sua CLT e se tornar milionário com o canal Dark. Isso não é que seja impossível, é perfeitamente possível de acontecer e, na verdade, acontece e acontece muito, tá? Só que leva tempo, velho. Você não tem que ir nessa onda. E outra, tá tendo uma demonização da CLT que eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eu sei, é horrível trabalhar 6x1, fazer o trabalho pros outros, enriquecer os outros, essa onda toda. Eu sei disso, cara. Só que se a gente olhar de uma outra forma, a gente vai entender que a CLT é um processo, é uma fase que a gente tem que viver na nossa vida. E se a gente conseguir desfrutar disso, se a gente conseguir entender como um processo de aprendizado, de realmente a gente fazer as coisas que precisam ser feitas enquanto a gente está na CLT e desenvolver habilidades, você está sendo pago para desenvolver habilidades. Por exemplo, eu melhorei e muito a minha habilidade de comunicação o tempo que eu fui CLT vendendo de porta em porta, abordando as pessoas e tentando vender para Vivo. Eu trabalhava na Vivo na época, na Vivo Empresas, de porta em porta, agendando horário e tal, entendendo de técnicas de venda, desenvolvendo a minha habilidade para poder me tornar um profissional melhor e, obviamente, bater minhas metas e manter o meu trabalho. Eu recebi para isso. E olhando por esse lado, cara, é extremamente importante a gente passar por essa fase, passar por esse processo. Outra coisa que eu não consigo entender, eu sempre fui muito grato pela CLT. Vocês entendem, quem acompanha aqui a minha história, que conhece a minha história, sabe que teve um processo da minha vida em 2017 era o ano, em que eu não tinha o que comer, velho. A nossa família estava passando por um momento de extrema dificuldade. E quando eu digo extrema dificuldade, é extrema dificuldade mesmo. A gente não tinha o que comer. Chegou uma noite que eu coloquei a última... Eu lembro da minha esposa colocando, na verdade, a última xícara de arroz na panela, a gente se olhando e, tipo, olhar perdido, assim, de quem não sabe o que fazer. Não tinha o que comer no outro dia. Eu já contei essa história aqui pra ti. E foi nessa hora que a CLT apareceu pra mim, de novo, né? Foi nessa hora que um emprego de carteira assinada apareceu. E eu lembro de chorar, cara. Literalmente chorar no primeiro rancho, que aqui no Sul a gente tem o costume de fazer o rancho, fazer as compras do mês, né? No primeiro rancho que eu tive condições de fazer de novo, comprando iogurte para meus filhos. E eu chorei. E eu não conseguiria ter feito isso se não fosse a minha CLT naquela época, que era o emprego 6x1, que era essa coisa horrível e demonizada, tão demonizada que a galera tá nos últimos tempos, né? A galera tem brigado muito com a questão da CLT. Eu não tô dizendo que você tem que ser CLT a vida toda. Eu tô dizendo simplesmente que ela faz parte do nosso processo e é muito, muito mais tranquilo, pelo menos para mim foi, muito mais tranquilo fazer a transição, você saindo de uma CLT e migrando pro teu negócio. Eu já contei que eu tentei queimar a minha ponte, né, como os gurus diziam, não, queima a ponte, é o rasga CLT de hoje, é o queima CLT de hoje. A mesma coisa que tinha no passado, só mudaram o nome. Queima suas pontes e vai viver do digital, arrisca tudo. E eu fiz isso, cara, abri mão de tudo e tenho tomado. Então, eu consegui crescer o meu negócio quando eu estava estabilizado financeiramente e estabilizado emocionalmente. Era mais difícil, obviamente, né? Eu não tinha o tempo todo para dedicar para a criação de conteúdo. Eu não tinha o tempo todo para pensar em ideias de vídeo. Eu não tinha o tempo todo focado no meu negócio. Mas eu tinha grana, cara. Eu tinha comida na minha mesa. Eu tinha as minhas contas em dia. E isso me dava tranquilidade e me dava sanidade para
conseguir pensar em conteúdo, para conseguir criar os meus canais e os meus projetos e fazer as coisas acontecerem. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo aí que não vai ser fácil. Eu não vou ser o cara que vai chegar aqui e vai dizer, não, queima as pontes, larga tudo, torra tudo, porque vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai pensar em desistir, vai ter dias que você vai estar chovendo e você não vai querer ir treinar, vai ter dias que vai estar chovendo e você não vai querer fazer o que você precisa fazer. Vai ter dias, cara, eu recentemente fiz exames por conta de não estar conseguindo evoluir na perda de peso. Já comentei isso no outro vídeo, né? E realmente tinha problema na minha saúde, tem problema na minha saúde, tem problema físico. Amanhã eu tenho consulta de novo para ver o que pode ser feito, o que o médico vai me receitar. O meu cortisol está muito baixo, e o cortisol é um hormônio que regula tudo, né? É um hormônio que regula, inclusive, a perda de peso, e principalmente ele ajuda na questão de acúmulo de gordura na região do abdômen. Ou seja, ele está me ferrando. Eu não estou tendo muito do meu resultado, não estou vendo tanto do meu resultado, justamente por causa desse desgraçado, desse cortisol que decidiu ficar baixo demais. E tem uma série de fatores, cara. Tem uma série de fatores psicológicos, inclusive, que acabam afetando também, porque a gente está numa época do ano que para muita gente é festa, mas para mim não é. Essa época do ano aqui, para mim, para minha família, ela é bem complicada, porque quem sabe da minha história sabe, né? Dia 2 de janeiro aconteceu, eu tive a pior perda que eu poderia ter na minha vida, e aí Natal, Ano Novo, essas paradas assim, pra gente aqui perde muito valor. E eu tô na cidade que talvez tenha o Natal mais bonito do Brasil, talvez tenha... acho que é o mais lindo, cara, do Brasil, assim. Gramado e Canela aqui, eles ficam extremamente lindos na época de Natal e de Ano Novo. Quem me acompanha, se não me acompanha lá no Instagram, começa a acompanhar, que eu posto algumas coisas lá da cidade e tal. Meu Instagram não tem nada de profissional, tá? Meu Instagram é 100% pessoal. Então lá eu acompanho, lá eu posto muitas coisas do meu dia a dia, eu posto as coisas que vão acontecendo comigo, com a minha família, os lugares que a gente vai e tal. É Instagram pessoal mesmo. E Gramado e Canela fica muito lindo. Só que eu tô com meio que... Vou abrir aqui contigo, só nós aqui, né? Tô falando só contigo. Vou abrir uma parada bem pessoal. Eu tô com um sentimento de culpa muito grande dentro de mim. E talvez isso tenha afetado muito essa questão hormonal, né? Porque eu tô na cidade mais linda do Brasil, com condições, graças a Deus, de desfrutar dessa cidade, de visitar lugares, de fazer várias coisas, e o meu filho não tá comigo. E isso tá me quebrando por dentro. E eu não sei nem por que eu tô entrando nesse assunto. Talvez seja para dizer que mesmo sem querer fazer, você precisa fazer o que tem que ser feito. No meu caso, cara, eu tô com um desânimo muito grande para tudo. Para treinar, nossa, é na força do ódio. Para gravar vídeo tem sido difícil também. Para criar conteúdo tem sido difícil também. Eu tenho um amigo que é o Thiago, que trabalha comigo lá no AutoDark, que é o desenvolvedor do AutoDark, e eu tenho conversado com ele muito a respeito disso. Cara, eu tô num desânimo muito grande, eu não sei o que tá pegando. Agora eu já sei, né, que é essa questão de hormônios aí, toda que tá rolando. Mas mesmo assim eu tenho trabalhado, tenho postado vídeo. Esse final de semana ficou sem vídeo no canal, porque não deu, a cabeça não deu. Mandei mensagem lá pros alunos, eu tô bem ausente no grupo dos alunos também, por conta de tudo isso que tá rolando. Amanhã tem consulta e eu acredito que eu já vai melhorar essa parte. Já vai conseguir voltar a pelo menos uns 60%, né, do que eu costumo ser. Mas, voltando ao assunto das promessas, cara, tá rolando muita promessa aí. Tem muita gente dizendo pra você fazer loucura. Tem gente dizendo pra você vender móveis de casa pra comprar treinamento. Não faça isso, cara. Não faz isso. Mantenha os móveis dentro da tua casa, mantenha a tua casa, mantenha as contas da tua casa em dia e aprende de graça no YouTube. Tem muito conteúdo que às vezes é muito melhor do que muito treinamento pago. De graça no YouTube. É só saber garimpar, é só pesquisar, testar. Você vai aprender muito mais, mas muito mais, disparadamente mais, na prática do que na teoria de treinamentos. O treinamento nada mais eu costumo dizer, que é um atalho. É tipo, não é que você vai chegar mais rápido, é que é um caminho já trilhado. Se você for pelo caminho de você aprender sozinho, ser autodidata, você vai ter que limpar o mato. Você vai atravessar uma picada aqui, não é picada que a gente fala. Você vai atravessar um mato. E aí, se você for pelo caminho de abrir o caminho sozinho, pela rota de aprender sozinho de graça, você vai ter que abrir esse mato no machado. Se você for por o caminho de um treinamento, você vai pegar a trilha já andada, já trilhada,
de alguém que abriu aquela passagem no mato ali para você, que já testou, que já validou, que já fez alguns, né? Alguns treinamentos, que já validou, que já fez aquilo que ele disse para você fazer. Beleza. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Dá para seguir sozinho, cara. Não precisa de treinamento. Você não precisa comprar curso para aprender a editar. Você não precisa comprar curso para aprender a postar vídeo. Você não precisa comprar curso para aprender a criar conteúdo, para ter ideia de conteúdo. Você não precisa de nada. Você precisa só da vontade de fazer e do tempo para estudar. São duas coisas que você vai ter que colocar aí no seu caderno. Tirar tempo para estudar e vontade de fazer as coisas acontecerem. Se você quiser um caminho mais rápido, você vai por um treinamento. Eu não estou dizendo para você ir pelo meu. Eu não estou dizendo que o meu é o melhor do mercado. Tem muito a evoluir, tem muita coisa a aprender, eu estou aprendendo todos os dias. Eu estou dizendo para você seguir por um caminho de treinamento. Só escolhe bem, tá? Não vai por qualquer caminho, não. Porque senão vale mais a pena você abrir o seu próprio caminho aí no mato. Não precisa de treinamento. Não precisa comprar curso, não precisa investir em treinamento. O que você precisa é dedicação. Você precisa de fazer. Nos dias chuvosos você precisa treinar. Nos dias ruins você tem que vir e cumprir o seu compromisso e realmente postar, realmente aprender com cada postagem, desenvolver novas habilidades. Cara, o YouTube é um processo de desenvolvimento de habilidade. Se você não estiver disposto a desenvolver novas habilidades, você pode comprar o melhor treinamento do mundo. Você não vai conseguir ganhar dinheiro, porque você não vai fazer. Se você não está disposto a aprender, você não está disposto a aplicar. Se você não está disposto a aplicar, você não está disposto a ter resultado. As pessoas estão negligenciando a curva de aprendizagem. Cara, quando você começa um canal no YouTube, você tem que desenvolver essas habilidades. Você tem que aprender a editar, você tem que aprender a criar conteúdo, a ter ideia de vídeo, a criar thumbnail. É uma série de habilidades que você vai precisar desenvolver. É uma série de coisas que você vai precisar aprender a fazer. Não dá para monetizar tão rápido. Se você já tem um conhecimento, se você já desenvolveu um canal antes, se você já sabe, por exemplo, editar vídeo, se você já sabe editar thumbnail, já sabe mais ou menos ter uma noção de conteúdos, aí é mais rápido. Agora, o cara começa do zero, sem nunca ter criado um vídeo, mal sabendo mexer no computador, e quer monetizar em 20 dias, quer monetizar em 10 dias e fica bravo porque não consegue. Não vai, velho. Não tem como. Não vai conseguir. Por melhor que seja o treinamento, por maior que seja a quantidade de aulas que tenha e não sei o que, não vai conseguir. Porque você precisa desenvolver as habilidades. Sem as habilidades, sem as competências, você não consegue. É simples assim. O problema é que no Brasil, de tigrinho, é muito fácil vender ilusão. E a galera se aproveita disso. Os marqueteiros sabendo disso, os gurus sabendo disso, eles tomam conta, cara. Eles se aproveitam. Eles deitam e rolam em cima de você. E aí você tá lá, simplesmente achando, acreditando que as coisas vão cair do céu. Só o que cai do céu é o que tá caindo agora aqui, que é chuva. O resto não cai. Não vai nessas promessas, cara. Não vai nessas ilusões, nessas coisas fantasiosas que te dizem por aí, porque a maneira mais certa e mais rápida de você se frustrar é você acreditar que tudo vai acontecer da noite pro dia. Que um processo que leva habilidades que levam anos para serem desenvolvidas vão ser desenvolvidas no instalar de dedos e que em 10 dias, com o meu método revolucionário Ultra Mega Blaster, você vai estar monetizado e ganhando dinheiro com o seu canal. Basta você entregar tudo para as inteligências artificiais que as coisas vão acontecer magicamente na sua vida. Não vão. Não é assim. As IAs, cara, eu não lembro o nome do criador, eu tinha anotado para te falar e acabei esquecendo a minha colinha, tô indo aqui no improviso total. Mas um dos criadores que eu gosto de acompanhar, não lembro qual foi, ele falou sobre as IAs. As IAs foram feitas para serem asas para os criadores de conteúdo, ou seja, para te fazer voar. E os caras estão usando de muleta e estão andando mancando. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou criar um conteúdo, cara, quando eu vou criar um conteúdo para um canal meu, sou eu que crio. Eu pego a ideia, normalmente eu modelo a ideia, não tem nada de errado em modelar a ideia, e aí eu começo a criar em cima daquilo. Por isso que eu escolho nichos onde eu tenho um certo conhecimento. Aí eu começo a criar em cima daquilo. E aí quando eu quero uma referência, quando eu quero alguma coisa, até mesmo tópicos que eu quero acrescentar no meu conteúdo, aí eu recorro para a inteligência artificial. É só nessa hora, velho. Quando eu tô criando conteúdo, sou eu que tô criando. A galera simplesmente vai lá no ChatGPT ou em qualquer IA e dá o tema e diz pra ele, cara, me dá um roteiro aí que eu tô querendo criar um vídeo. E ele pega simplesmente aquele roteiro todinho e entrega pra outra IA narrar, entrega pra outras IAs fazerem imagens, ou entrega pra uma outra IA editar, e tem o vídeo. Você tem o vídeo realmente. E
por incrível que pareça, pode até acontecer desse vídeo ter algumas visualizações, porque o YouTube vai imprimir, o YouTube vai mostrar esse vídeo para algumas pessoas. Mas esse vídeo não vai gerar conexão nenhuma. Esse vídeo não vai conectar com as pessoas. Ai, John, mas eu tenho o melhor prompt. O meu prompt me entrega roteiros humanizados. É impossível entregar roteiro humanizado uma coisa que não é humana e que não viveu experiências humanas, que não tem como ela simplesmente, por exemplo, ter passado por um processo de emagrecimento, ter passado por um processo de ganho de grana, de ter quebrado e ter voltado, dado a volta por cima, de ter passado por um processo de não ter comida para botar na mesa e não saber o que fazer. A IA não viveu isso e nem vai viver. Então ela não vai conseguir colocar a mesma sensação de quem viveu e de quem talvez, tomara a Deus que nunca, né? Principalmente essa parte de não ter o que comer é realmente muito tensa, mas tomara a Deus que nunca, mas quem passou por isso, só quem passou por isso sabe, e só quem passou por isso entende o valor de um grão de arroz. Eu costumo brincar falando a verdade com a minha família, que hoje eu sou extremamente grato por um grão de arroz que eu tenho para comer, porque chegou um tempo que eu não tinha. Eu botei a última xícara na panela, a minha esposa botou no caso, e a gente não tinha o que comer no outro dia. Então, não dependa 100% de IA, cara. A IA é uma asa para você voar, é um auxiliador. É como se você tivesse alguém para trocar ideia. Se você treinar bem a IA, é como se você tivesse um consultor ali te dando feedbacks e te dando ideias do que fazer e de como fazer e quando fazer. Agora, ela não é a substituta definitiva da tua vida. Não vai ser ela que vai fazer você ter resultado mais rápido, não. Ela vai te auxiliar, como eu falei. A grande verdade, para encerrar esse vídeo que já tá longo pra caramba, de um monólogo aqui, a grande verdade é que tudo tem um processo, tudo passa por uma curva de aprendizado, tudo passa por dedicação, por você realmente meter a mão e você fazer as coisas acontecer. Nada cai do céu, a não ser a chuva. Se você gostou do vídeo, desce aí, clica no botão de curtir, te inscreve também, ativa as notificações. Vamos ter mais vídeos como esse aqui de papo. Eu quero deixar esses vídeos de papo mais pro final de semana. Talvez esse vídeo saia antes, por questão, como eu já falei, né? Tá bem complicado para mim fazer vídeos. Então, talvez esse vídeo saia antes. Eu não vou conseguir manter a consistência aqui do canal e esse vídeo vai pro ar antes. Mas a ideia desses vídeos de mais papo aqui e troca de ideia é pro final de semana. Beleza? Tamo junto. Beijo no coração. Bora pra cima. Seja imparável no YouTube na vida. Só fracassa quem desiste. E a gente se vê lá no topo. É nóis. Tchau, tchau.